Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo na revolução tecnológica. E olha, não estamos falando só de aparelhos novos ou aplicativos da moda. A gente está falando de uma força que está, neste exato momento, reconstruindo as próprias bases do nosso mundo. E para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, o primeiro passo é bem simples. Olha ao redor. Sério, agora mesmo. O que a gente vê? Provavelmente um smartphone, talvez uma Smart TV. Alguns já convivem com carros que praticamente se dirigem sozinhos, ou com objetos que saíram de uma impressora 3D. A tal da internet das coisas deixou de ser ficção científica, né? É uma rede invisível que conecta o nosso dia a dia. Só que todos esses gadgets são só a pontinha do iceberg. Por baixo de tudo isso, existem duas forças gigantescas, quase invisíveis, que estão empurrando essa revolução para frente. E é sobre elas que a gente precisa falar. Para a gente entender de verdade o que está acontecendo, precisamos conhecer os dois motores dessa transformação: automação e informatização. São dois conceitos que são a chave para decifrar o mundo de hoje. Vamos começar com a automação. O que é isso na prática? É bem simples. É o uso de máquinas para fazer tarefas físicas que antes precisavam do esforço de uma pessoa. Pensa naquele braço robótico numa linha de montagem. É a força física, o trabalho braçal, sendo feito com a precisão de uma máquina. E claro, o impacto da automação é uma faca de dois gumes. De um lado, os benefícios para a economia são enormes. A produção aumenta, a qualidade melhora, os custos caem. Do outro lado, vem um desafio social gigante, que é o desemprego estrutural e a necessidade urgente das pessoas aprenderem novas habilidades para não ficarem para trás. A segunda força é a informatização. E aqui a lógica é outra. Se a automação substitui o músculo, a informatização potencializa o cérebro. O foco aqui é usar sistemas, computadores, para processar e gerenciar a informação. O aplicativo do banco no celular é a informatização em ação, na palma da nossa mão. E assim como a automação, a informatização também tem seus dois lados. A gente ganhou uma conexão com o mundo todo, um acesso à informação que era impensável. Mas isso também traz desafios novos. Aquela linha que separava o trabalho da vida pessoal ficou toda borrada. E ainda tem o problema seríssimo da exclusão digital, que cria um abismo e isola quem não consegue acompanhar essa mudança. Então, o que acontece quando a gente junta a força da automação com o alcance da informatização? A gente tem um mundo totalmente novo, um mundo com consequências profundas, tanto para a economia quanto para a nossa cultura. E aqui a gente chega num ponto que é, olha, fundamental. A própria base do valor econômico se transformou. O que fazia uma empresa ser rica, um país ser poderoso 50 anos atrás, já não é mais o mesmo. A balança mudou de lado. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. A gente saiu de uma era industrial, movida a aço, petróleo e produtos físicos, para entrar de cabeça na era da informação, onde o que realmente vale ouro são coisas que a gente não pega na mão. Dados, conhecimento, plataformas digitais. Uma consequência bem direta disso é a tal da gig economy. Sabe, aquele mercado de trabalhos rápidos, de bicos, tudo conectado por aplicativos. Isso traz uma flexibilidade enorme, mas, ao mesmo tempo, abre uma discussão seríssima sobre a falta de direitos e proteções que o trabalho formal costumava ter. E a mudança não para na economia, ela vai fundo na nossa cultura. É só pensar em como a gente se diverte, como a gente interage. Cada vez mais, o nosso lazer e a nossa vida social acontecem nas telas, nas plataformas. A comunicação virou algo instantâneo, global. E isso está redefinindo o que significa ter um relacionamento. Com tanta coisa mudando, a pergunta que não quer calar é: e as pessoas? Como fica o profissional no meio disso tudo? Qual é o perfil que se dá bem nesse novo cenário? Porque as habilidades que importam, essas mudaram completamente. A evolução é nítida. Se antes o mercado valorizava a força física, a capacidade de fazer um trabalho repetitivo com perfeição, hoje o jogo é outro. O foco agora está naquilo que as máquinas, pelo menos por enquanto, não conseguem fazer. As habilidades que são genuinamente humanas. E o que são essas habilidades? Bom, estamos falando de criatividade para resolver problemas, de entender a tecnologia para poder usar ela a nosso favor e da tal da inteligência social, saber trabalhar em equipe, se comunicar, liderar. E isso nos joga bem no meio de um dilema ético complicadíssimo. Pensa comigo, se um robô pode fazer um trabalho melhor, mais rápido e mais barato, o trabalhador humano que fazia aquilo deveria ser simplesmente substituído? É uma pergunta pesada, que força a gente a repensar o futuro do trabalho.
Olhando para esse cenário todo, é fácil a gente se sentir só um passageiro, né? Vendo tudo acontecer. Mas a verdade não é essa. A tecnologia não é um destino que já está escrito, ela é uma ferramenta. E a grande questão é, como nós vamos usar essa ferramenta? A ideia central é esta: a tecnologia por si só é neutra. Ela não é boa nem ruim. O que vai definir se o impacto dela vai ser positivo ou negativo é a nossa intenção. É o jeito como a gente, como sociedade, decide usar esse poder todo. Isso coloca uma responsabilidade enorme na nossa mão. A gente precisa ser mais crítico com a informação que consome, mais criativo no jeito que usa a tecnologia, mais solidário para não deixar ninguém para trás nessa transição e, principalmente, mais consciente de que cada clique, cada ação no mundo digital tem uma consequência no mundo real. E para colocar o nosso tempo em perspectiva, tem uma frase que resume tudo de forma brilhante. A geração dos nossos avós viveu a transição do campo para a cidade. A geração dos nossos pais viveu a chegada do computador pessoal. A nossa geração vai viver a fusão entre o ser humano e a máquina. É de arrepiar pensar na velocidade da mudança. Isso nos deixa com a pergunta final. Uma pergunta que vai além desta nossa conversa e que é para cada um de nós. Diante de tudo isso, com essas ferramentas tão poderosas nas mãos, a questão é: que tipo de futuro a gente vai ajudar a construir?